O gráfico abaixo representa a curva característica de um resistor. Se o resistor é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes, a diferença de potencial aplicada ao resistor é D. Então repara que você tem o gráfico de um resistor, né? Como é uma linha reta aqui, é um resistor ôhmico, tá bem? O eixo vertical traz as informações de tensão, enquanto o eixo horizontal traz as informações de corrente elétrica. Um detalhe, o exercício quer saber, certo? Qual que vai ser a diferença de potencial quando for percorrido por uma corrente de 10 amperes. Aí, nossa tendência é vir aqui no gráfico, olhar esse 10 e falar que a resposta é 2. Só que não, ó, ele está falando de 10 amperes é corrente elétrica, então ele está falando do eixo horizontal. Ah, professor, mas o 10 não aparece aqui, né? O 10 estaria mais ou menos aqui, ele não está no gráfico, tá? O pontinho no gráfico estaria lá em cima. Como que a gente resolve isso? Bom, se é um resistor ôhmico, a resistência para qualquer ponto aqui é a mesma. Então a gente vai primeiro calcular a resistência desse material, tá? Para depois achar qual seria a DDP correspondente a 10 amperes. Certo? Então está aqui o gráfico. Eu posso escolher tanto esse primeiro ponto quanto o segundo, tá? Qualquer um desses dois pontos aqui a gente pode usar para fazer as contas, tá? Eu vou escolher esse ponto aqui de baixo, que a informação dele é a corrente igual a 2 amperes, a diferença de potencial igual a 10 volts, ok? Jogando lá na primeira lei de Ohm, eu vou ter que resistência é 10 dividido por 2, que vai ser igual a 5 ohms, ok? Então a resistência desse material é de 5 ohms, tá? E agora, professor? Bom, agora eu pego o ponto aqui que seria equivalente à corrente de 10 amperes, tá? Então a resistência a gente já sabe que é 5 ohms para qualquer ponto daquele gráfico, e quero saber a corrente elétrica de 10 amperes. Então vai ficar 5, que é a resistência, igual a U dividido por 10, que é a corrente. A gente faz essa multiplicação cruzada, vai ficar U igual a 5 vezes 10, então nossa tensão vai ser de 50 volts. Ok? Então essa é a resposta.